Jornal SP Norte, agora vamos falar sobre um tema que é preocupante, né, que todos estão praticamente sem saber o que fazer nesse momento em função da pandemia, que é a área de educação. Não é bem não saber o que fazer, né? Muita gente já tem as suas opiniões, no caso de pais e alunos, assim como também as escolas, muitas delas continuam trabalhando, e é esse tema que nós viemos trazer aqui para vocês, com mais informações, enfim, para saber como as escolas estão se portando nesse momento, como elas estão trabalhando, e as perspectivas de futuro, de um breve futuro, né, já que o ensino esse ano praticamente foi comprometido. A área da educação foi o primeiro segmento, praticamente, a trancar as suas portas, ou seja, a aderir à quarentena, mesmo antes dela se oficializar. As escolas passaram a ficar fechadas desde o dia 12 de março. Né? A quarentena entrou em vigor a partir do dia 16. E até o momento é uma situação bem difícil, né? Já que o governo do estado abriu, né? A partir de hoje, dia 8 de setembro, já está autorizada, mas, por sua vez, a prefeitura, aqui no caso de São Paulo, da cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, por enquanto, não autorizou nem as escolas públicas, nem as particulares a abrir. E eu estou aqui no Colégio Augusto Moreira, colégio tradicional aqui no bairro de Santana, né? E eu vou conversar com o diretor Otávio Augusto Moreira. Tudo bem, Otávio? Tudo bom, vamos lá. Otávio, você viu a minha introdução falando sobre essa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho, Otávio, fizesse um resumo primeiramente desse período de 6 meses que a gente vem enfrentando na pandemia. Porque vocês, como escola particular, tiveram uma condição um pouco diferenciada das escolas públicas, que se mantiveram fechadas. Queria que você fizesse um resumo de como vocês atuaram nesses 6 meses. Bom, a escola, todas as escolas trabalham muito com planejamento, né? Então tudo é feito no final do ano, no final de 2019, então a gente já está com o ano todo planejado, pensando em 2020. A partir de março, quando veio o decreto do governo proibindo as aulas presenciais, as escolas tiveram que se adaptar. Nós já tínhamos um projeto de recursos EAD e foi até relativamente tranquilo. É lógico que não foi como a gente esperava, né? Existia todo um planejamento para ser aula presencial, porém, os professores se superaram, correram atrás mesmo de ajudar, de dar o apoio, e hoje a gente até tem uma situação confortável. Então, a partir de março, né, que a gente teve que se reinventar, os professores se superaram realmente, eles tiveram um empenho muito grande para utilizar as ferramentas que já estavam disponíveis para eles, mas aplicar de uma forma mais intensa. Hoje a gente sente um conforto, né, por parte dos professores e dos alunos na questão pedagógica. Então, tendo essa participação realmente nas aulas do dia a dia, a gente fica até tranquilo que eles não estão tendo um prejuízo tão grande. Hoje a gente tem trabalhado muito com os alunos a questão dos benefícios do desempenho pedagógico, né? Mas existe sempre a preocupação do emocional. O fato deles não estarem tendo contato presencial, mas em prol da saúde, né? Mas fala uma coisa, Otávio, a gente sabe que muitos segmentos aí foram atingidos financeiramente também, né? E, consequentemente, a educação não foi uma exceção, né? Então eu queria que você falasse se houve essa condição de atingir a escola particular também, mesmo com o EAD, que é o ensino à distância,
né, os alunos continuarem efetivamente, mas também houve uma evasão, né, de alunos. Sim, praticamente o infantil, um pouquinho de alunos aí tiveram cancelamento. Os outros níveis de ensino não, só realmente a educação infantil. Então, óbvio que o financeiro sempre reflete um pouco, né, a inadimplência um pouquinho, mas os pais, dentro do possível, também colaboraram com a escola, que a gente precisa, tem que ser uma parceria, né, é um contrato de serviço, mas existe uma relação de confiança muito grande. A educação infantil, os alunos com menos de 3 anos, até porque a mídia também divulgou muito que não era obrigatório continuar e tudo mais, a gente teve um pouquinho de evasão. Mas os alunos, do modo geral, a gente tem tido uma parceria muito positiva com as famílias. O que eu vejo, que a gente vê de positivo, né, Otávio, é que as escolas particulares, na sua grande maioria, conseguiram implantar a tecnologia logo de imediato, assim que começou a pandemia, com o sistema de EAD, né, que é o sistema de ensino à distância. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou a manter as escolas. Agora, com esse decreto que o governador instituiu a abertura, o prefeito proibiu, falou que não, que espera que em meados de setembro uma nova avaliação, né, com toda essa repercussão, e até mesmo a grande maioria dos professores, por pesquisas que a gente tem visto, não querem a volta às aulas, assim como a maioria dos pais. O que você prevê daqui para frente, dentro dessa perspectiva que vocês já têm com relação ao ensino este ano? O que nós temos conversado muito com as famílias e com os professores também, existe a possibilidade de um retorno. Nós estávamos muito animados que em setembro, hoje, teríamos atividades presenciais, porque daí você tem um tempo de adaptação, de readaptação do presencial e do online, como a gente está trabalhando. Nesse momento, a gente está muito na dúvida, assim, para os alunos virem em outubro e novembro para a escola, não ter esse período de adaptação e temos medo de um prejuízo pedagógico, que daí vai ser uma nova readaptação para o ensino híbrido. Estruturalmente nós não temos problema, estamos prontos para isso, mas não temos uma convicção se é o melhor momento. Para apenas 2 meses de atividade presencial eles derem conta de ter esse aproveitamento realmente e não perder muito no pedagógico. E a preocupação é lógico com todos os profissionais envolvidos. Mais uma preocupação muito grande realmente vindo, apesar de todos os cuidados e tudo mais, começa a ter um aumento de casos na região, vai ser colocado também a escola como uma corresponsável, né? Então a gente prefere no momento trabalhar, que se for só outubro e novembro, talvez realmente continuar com o processo online, que é o que está funcionando, eles estão bem adaptados e o prejuízo tem sido menor. A gente tem observado, inclusive, na Europa, a França essa semana fechou, ela reabriu as escolas, mas retornou o fechamento em função do número de casos que aumentou muito, principalmente nas crianças, que é o ensino que você falou que foi mais afetado, que é o infantil, né? Diferente do ensino fundamental e médio, que os alunos podem ter aulas pelo sistema EAD, né? Então você acredita que agora em outubro possa realmente vir a abrir as escolas, Otávio? A tendência é que o prefeito de São Paulo autorize. Agora a gente vai conversar com as famílias para ver se é o que também as famílias preferem, que tenha esse retorno, porque de qualquer forma não vai ser todo dia, vai ter que ter um rodízio, então não vai ser algo assim, voltou a presencial, todo mundo no mesmo, ao contrário, 35% só dos alunos vão poder frequentar em esquema de rodízio. Então não sei se é o momento de parar toda a estrutura online ou readaptar para correr esse risco realmente desse contato físico. Porque inclusive o prefeito vai dar a opção das escolas abrir ou não, ficará uma opção independente, né? E aí vocês também vão reavaliar essa situação. Vamos através de pesquisa com os pais, a gente já tem feito, existe uma grande maioria que já colocou que prefere não voltar, mas nós vamos documentar isso e vamos tomar uma decisão em conjunto, vendo os professores, que também têm um papel muito importante, aliás, principal na escola, com as famílias e os alunos.
Então vocês estão observando, gente, a questão da educação esse ano realmente ficou bastante comprometida, principalmente com o ensino infantil, né? Já que muitas escolas particulares, né, principalmente as particulares, elas conseguiram ainda manter os estudos através do ensino à distância, né, que foi a tecnologia ao favor de todos. Então vamos aguardar. Quero agradecer aqui a participação do Otávio, né, do Colégio Augusto Moreira, do qual o Otávio é diretor. Obrigado, Otávio. Obrigado. E só um recado, assim, em relação à educação infantil, é muito importante que os pais valorizem que não é só realmente o convívio deles, né? As atividades online também são muito importantes. A gente tem conscientizado bastante as famílias que essa troca da criança com o pedagógico é muito importante. Então a gente tem valorizado bastante, mesmo que o presencial, óbvio, é insubstituível, principalmente nessa faixa etária, mas a gente sabe que também tem um desenvolvimento bem importante para essa turma. E a pandemia está nos ensinando aí essa questão de mudar, né? Eu acho que o EAD veio para ficar também, é uma nova tendência, né? Isso já vem há alguns anos, né? Mas agora reforçou. E para o ano que vem, quando é que abre as matrículas? Agora em outubro, né? A gente já começa a abrir as vagas para rematrícula. O ano que vem a gente espera que daí sim presencial, mas com certeza o aprendizado que ficou desse ano vai ser insubstituível. As escolas vão mudar, vão se modernizar, vamos aproveitar as ferramentas, esse aprendizado que todos tivemos, para implantar isso, para isso ficar realmente enraizado na escola e termos um novo formato de educação. Falei aqui com o Otávio, diretor do Colégio Augusto Moreira, aqui em Santana. Matrículas abertas a partir de outubro. Ok? Muito obrigado, Jornal SP Norte. Não esqueçam de deixar o nosso like e seguir as nossas mídias sociais. E vamos colocar aqui embaixo os contatos do Colégio Augusto Moreira para quem tiver interesse em falar aqui com o Otávio, tá bom? Até lá, até o próximo Jornal SP Norte. Obrigado.